Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco apresentou mais um reforço, né? O lateral esquerdo Lucas Piton foi apresentado oficialmente. Vamos falar dessa apresentação. Também vamos falar da saída confirmada aí do Andrei Santos, né? O jogador fechou com o Chelsea. Vamos falar também da saída do Carlos Palacio, que já está no Chile. Também tivemos novidades quanto ao meia Emanuel Reynoso, jogador argentino. Também é uma grande reviravolta que pode acontecer na negociação com o zagueiro Manuel Capazo. Fica aí até o final do vídeo, tem muita coisa pra gente falar hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá sempre aí acompanhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco apresentou oficialmente aí mais um reforço, né, cara? O lateral esquerdo Lucas Piton foi apresentado pelo Vasco e o jogador vestirá a camisa 36. O Vasco desembolsou um pouco mais de 16 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador junto ao Corinthians, né? Vale ressaltar que o Vasco tem uma cláusula também que tem a opção de compra de mais 20% dos direitos do atleta, né? O jogador chega ao Vasco com um contrato de 4 anos e, em tese, chega para ser titular absoluto da lateral esquerda, né? Uma posição muito carente no Vasco. Lucas Piton falou aí sobre a chegada ao Vasco, tá muito motivado, sabe da grandeza do Vasco e que deseja fazer uma boa temporada com a nossa camisa, né? Fator importante nessa entrevista coletiva do Lucas Piton foi o Paulo Brax confirmando aí a venda do Andrei Santos para o Chelsea. O jogador não tem a mínima chance de voltar ao Vasco, né? Teve site aí que noticiou essa possibilidade, mas não existe. O jogador fechou, está concretizada a transação dele para o Chelsea. Inclusive o jogador foi visto no Stamford Bridge, no jogo contra o Manchester City. Ele estava lá nas tribunas, lá assistindo o jogo do Chelsea. E já está tudo confirmado, ele não é mais jogador do Vasco e vai para o clube inglês. Quem também está de saída do Vasco é o Carlos Palacio. E o Paulo Brax confirmou que o jogador viajou nesta sexta-feira para realizar exames médicos lá no Colo-Colo do Chile e está a um passo de ser emprestado ao clube chileno, né? O jogador deverá ficar essa temporada de 2023 lá no Colo-Colo. Essas foram as novidades que foram trazidas aí pelo Paulo Brax. Ele não falou nada a respeito do Orellano, né? Jogador que está lá no Vasco, mas ainda não foi apresentado, ainda não foi confirmado oficialmente a contratação desse jogador. O Vasco ainda depende de um documento do Vélez. A gente espera que esse documento chegue o mais rápido possível e quem sabe hoje, sexta-feira, o Vasco anuncia a contratação desse jogador, que sem dúvida nenhuma chega para ser um dos grandes jogadores aí do Vasco nessa temporada. E o Lucas Piton é um jogador muito promissor, a gente deseja muito boa sorte ao atleta, né? O jogador chega aí, como eu disse, para ser titular da lateral esquerda do Vasco. Deixe nos comentários o que você achou da contratação do Lucas Piton, a saída do Andrei Santos para o Chelsea, o Palácio vai ser jogador do Colo-Colo. E também o torcedor segue aguardando aí a confirmação da contratação do Orellano. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola do Vasco, né? O Vasco encerrou qualquer tipo de negociação com o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. A negociação do Vasco com o Cerro Porteño está encerrada. Os clubes não chegaram a um acordo pelos valores aí do empréstimo com obrigação de compra. O empresário do jogador confirmou que não há mais conversas e já negocia o atleta com outra equipe. O empecilho na negociação foi o seguinte, né? O Cerro Porteño queria cerca de 5 milhões de dólares, aproximadamente 27 milhões de reais pela venda do jogador ou empréstimo com obrigação de compra, né? O Vasco, no caso, contrataria o jogador por empréstimo e ao término desse empréstimo o Vasco seria obrigado a pagar 27 milhões ao Cerro Porteño e ficar em definitivo com o atleta. O Vasco achou muito caro e tentou conversar com o clube paraguaio para reduzir, mas a diretoria do Cerro foi irredutível e as conversas não avançaram e o jogador não será atleta do Vasco. Em contrapartida, né, teve uma grande reviravolta aí no caso do zagueiro argentino Manuel Capazo, né, o jogador do Atlético Tucumã. O Vasco teria encerrado qualquer tipo de negociação após o time argentino ter pedido um valor superior do que estava acordado entre as equipes, né. O Vasco já tinha fechado um acordo por esse atleta, só que os argentinos, vendo que o Vasco tinha muito dinheiro, estava gastando dinheiro a rodo, no momento do fechamento da negociação, pediu um valor a mais aí ao Vasco. O Vasco saiu totalmente de cena, não quis negociar mais com o atleta. Só que o Vasco parece que voltou atrás, retomou as negociações com o zagueiro e a diretoria do Vasco pretende aumentar os valores da proposta, mas seguindo os moldes da oferta anterior
anterior, empréstimo com opção de compra, de acordo aí com as informações do jornalista Joel Silva. A gente espera que o Vasco contrate um outro zagueiro, né? Até porque o Robson Bambu e o Léo Pelé não demonstram passar tanta confiança assim ao torcedor, né? A dupla de zaga. Os torcedores vascaínos não gostaram do investimento que o Vasco fez no Léo Pelé. O Robson Bambu chega ao Vasco por empréstimo. Esse claramente chega para compor elenco, na minha opinião, sem status de titular. Ele está treinando como titular no momento porque o Vasco não contratou um outro zagueiro com status de titular. A gente espera que esse zagueiro seja o Manuel Cappazzo e que em breve o Vasco consiga aí finalizar essa contratação. Vamos aguardar os próximos dias. Acredito que vai ter sim grande chance do Vasco fechar esse negócio, até porque o jogador quer vir jogar no Vasco, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade, o Vasco retomando as conversas com o zagueiro Manuel Cappazzo e a desistência aí do Vasco no zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Bom, pessoal, e o Vasco segue aí em busca de mais reforços, né? O Vasco não esconde de ninguém o desejo de contratar um meia, né? O meia amador, o clássico camisa 10. Vários jogadores estão aí na mira do Vasco, a gente já falou aqui diversas vezes do Franco Fagundes, e o nome da vez agora é o do Emanuel Reynoso. Os empresários do atleta apresentaram uma proposta ao Vasco para ver se o Vasco tem um interesse na contratação do atleta. O Vasco teria que desembolsar cerca de 6 milhões de euros para tirar o jogador do Minnesota United e pagar um salário de 500 mil reais mensais ao jogador, né? O jogador é camisa 10 lá do Minnesota dos Estados Unidos, também desperta interesse do Boca Juniors, ele já jogou no Boca Juniors e também no Talleres. É um jogador muito interessante, canhotinho, baixinho, muito habilidoso, técnico. Na minha opinião, seria uma baita contratação, mas talvez o Vasco pode esbarrar nesses 6 milhões de euros. Não é uma negociação fácil, é muito dinheiro e a gente não sabe se o Vasco está disposto a pagar essa grana nesse jogador. As informações são do canal Atenção Vascaínos. Seria um ótimo reforço, na minha opinião. Tanto ele quanto o Franco Fagundes chegariam, obviamente, para ser titular do Vasco, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Emanuel Reynoso, se você acredita que o Vasco vai conseguir contratar ele, se você acha que o Vasco vai desembolsar essa grana, muita grana, é muito dinheiro, para contratar esse meia argentino. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Muito obrigado a galera que assistiu até o final. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. Mais tarde tem mais vídeo aqui no canal com mais novidades do nosso Vascão. Forte abraço e é nóis.